o diabo conhece o seu caráter. O diabo conhece o meu caráter, ou seja, aquilo que eu sou internamente, lá na minha essência. Nem sempre aquilo que eu demonstro para os outros é aquilo que eu sou do ponto de vista do meu caráter. Eu gostaria que nesse momento você pudesse entender comigo algumas definições teológicas e bíblicas. Por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, de um Deus que nos conhece por inteiro, a gente sabe que só Deus, por exemplo, é onisciente. O que significa ser onisciente? Esse prefixo oni significa todo, ciente, ciência. Deus nos conhece como um todo. Ele conhece a ciência como um todo, o ser humano por dentro e por fora. Deus sabe o que você pensa, Deus sabe os seus projetos, Deus sabe aquilo que você é, aquilo que você gostaria de ser. O diabo, ele não é onisciente. Hein, filho? Filha, o diabo não é onisciente, então o diabo não pode nos conhecer lá no nosso íntimo. Ele não sabe dos seus projetos, só Deus sabe. Porque o diabo não é onisciente, só Deus é onisciente. Deus tem a ciência do todo, onisciente. Porém, os padres exorcistas, eles dizem assim: o diabo, eles sabem quem é que nós somos através das nossas atitudes. Vai ouvindo o que o padre está dizendo. O diabo sabe quem nós somos, ele conhece o nosso caráter pelas nossas atitudes. O diabo não sabe quais são os teus projetos, mas ele sabe o que você posta na internet. O diabo sabe dos teus diálogos lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Ele sabe disso. Ele conhece você pelas atitudes que você toma. O diabo não sabe aquilo que você traz no seu coração, mas ele sabe aquilo que você guarda dentro da sua gaveta, lá no seu quarto. Ele sabe o que você guarda no porta-luva do seu carro, na sua carteira. O diabo sabe. Olha o que diz Frei Gabriele Amorth, um dos maiores exorcistas da história do Vaticano. Ele diz assim: o diabo observa e analisa as nossas ações e atitudes e passa a nos conhecer no nosso íntimo. Quando a gente vai ver a história de Adão e Eva, a gente percebe o diabo, através da serpente, induzindo Adão e Eva a comer do fruto proibido. E antes de seduzir Adão e Eva, o que o diabo estava fazendo? Ele estava só sondando Adão e Eva no paraíso. Só sondando. Se a gente vai ver, o livro de Jó nos coloca a função do diabo, a principal função dele, que é observar. Há muito tempo, filha, há muito tempo, não tenha dúvida disso, ele tem observado as suas atitudes. Ele sabe de tudo. Ele sabe aquilo que você faz entre quatro paredes, ele sabe aquilo que você é no mundo virtual e no mundo real. Olha o que diz a palavra, que quando os filhos de Israel foram se apresentar diante de Deus, Satanás estava no meio deles. Diz a palavra em Jó 1:8, observastes tu, meu servo Jó? O próprio Deus perguntando para o diabo: observastes o meu servo Jó? Ele é íntegro e reto. Deus sabia que o diabo estava só observando. O diabo sabia de tudo que estava acontecendo entre os filhos de Israel. Sabe o que me deixa mais triste? São as estatísticas que nós temos em relação às atitudes dos seres humanos hoje, dos nossos irmãos e irmãs, que às vezes até se dizem católicos apostólicos romanos, no chamado mundo virtual, na internet. Quer conhecer uma pessoa? Presta atenção no que o padre está dizendo. Quer conhecer uma pessoa de verdade? Entre no Facebook dela e veja o que ela está postando lá. Veja quais são as fotos que ela está postando no quadro de fotos dela das redes sociais. Eu estava vendo aqui essa semana uma estatística, passe-me você, mas diz que 23% das pessoas entrevistadas
admitiram uma dupla personalidade em relação ao mundo virtual e ao mundo real. 23% das pessoas entrevistadas admitem que são uma coisa na internet e são outra coisa na vida real. Ou seja, atrás do computador, a gente passa a ser mais desinibido. Atrás do computador, a gente passa a falar aquilo que a gente não teria coragem de falar no cara a cara. Lá na internet, a gente é capaz de entrar em lugares que na vida real a gente não entraria jamais. Isso significa que muitas pessoas têm atitudes comprometedoras no mundo virtual. Filho, vem aqui um pouquinho para você ouvir o que o padre vai dizer agora. O diabo sabe aquilo que você é no mundo virtual. Ele sabe quais são as atitudes que você tem tomado, aquilo que você tem postado. Ele sabe quais são os sites que você tem entrado. Às vezes você, pai e mãe, pode ser que você não conheça o teu filho de verdade. Esposa, pode ser que você não conheça o teu esposo de verdade, e você, esposo, não conheça a tua esposa de verdade. Porque quando ele chega do trabalho, quando o filho chega da escola, da faculdade, ele vai direto lá no computador e fica lá a tarde inteira, a noite inteira. E você não sabe o que ele está fazendo lá. Você não sabe o que ela está fazendo. Olha, filha, eu vou dizer uma coisa para você. O diabo, ele perdeu muito quando ele se destronou. Porque ele era o anjo de luz chamado Lúcifer. Diz a palavra no livro de Ezequiel que ele perdeu a sua beleza, ele perdeu o seu esplendor. Uma coisa que ele não perdeu foi o poder de destruição. Porque diz a palavra em João 10:10 que ele pode roubar, matar e destruir. Na internet ele tem destruído relacionamentos, ele tem destruído famílias, ele tem desmoralizado cristãos, ele tem escandalizado as pessoas que hoje são até referências na igreja. Cuidado, filho. O diabo conhece o teu caráter por aquilo que você é, pelas pistas que você deixa, pelas atitudes que você toma, até as escondidas, né? Lá no mundo virtual, o diabo está de olho. O diabo, ele age no ponto mais fraco do ser humano. Filha, qual é o teu ponto mais fraco? Qual é a tua fraqueza? Porque eu volto a dizer aqui que só Deus conhece você nos seus pensamentos, no seu coração, nos seus projetos. Só Deus é onisciente. Mas Satanás sabe as atitudes que você tem tomado. E Satanás há muito tempo está observando você, como observou Jó, como observou os filhos de Israel. Há muito tempo ele sabe as atitudes que você tem tomado. Você quer um conselho? Comece a vigiar. Comece a trazer aquilo que está oculto para as claras. Comece a passar a senha das redes sociais para as pessoas que você ama. E comece a ter uma vida no seu íntimo, a mesma vida que você tem no social. Comece a ser a mesma pessoa que você é nas redes sociais, a pessoa que você é no público. Porque é isso que Deus quer, que você tenha uma vida transparente. Olha o que diz a palavra em Mateus 26:41. Uma palavra só. Vigiai. Vigiai. O que significa vigiai? Significa você precisa o tempo todo, 24 horas por dia. Você precisa estar na graça de Deus. Você precisa estar vigiando. E a palavra diz: vigiai e orai, para não cair em tentação. A Bíblia nos fala que o diabo arma ciladas. Se você for ler Efésios no capítulo 6, ele diz que nós devemos estar como um soldado para lutar contra o demônio, né? Em prontidão o tempo todo. Em Apocalipse 12, a palavra de Deus diz que ele arma ciladas, quer dizer, ele vai querer pegar você no teu ponto mais fraco, né? Vai querer te seduzir. E ele sabe como chegar, porque ele conhece o caráter que você tem. Cuidado, porque talvez você tenha sido uma pessoa totalmente de uma dupla personalidade tão grande,
que talvez nem você se conheça mais. E Satanás sabe disso, e Satanás está investindo aí, porque Satanás, ele conhece o seu caráter, e é através do seu caráter que ele vai alojando, e depois fica tão difícil tirar, fica tão difícil desalojar Satanás daí. É por isso que a igreja faz cerco de Jericó, a igreja faz campanha de oração, para retirar da tua vida aquilo que não provém de Deus. A palavra de Deus diz assim, em Efésios 4, não deis lugar ao demônio. Eu não posso dar brecha para Satanás, eu não posso dar margem para o demônio entrar na minha vida. Tem pessoas muito boas dentro da igreja, mas eu digo para você, o que você é dentro da igreja, você deveria ser nas redes sociais, filho. Aquilo que você é dentro da igreja, você deveria ser dentro da sua casa. Não dá mais para você ficar com essa dupla personalidade, porque Satanás conhece o teu caráter. Satanás tem observado, através das pistas que você anda deixando, ele está observando quem é você, o teu caráter de verdade. A própria palavra de Deus diz assim, em Mateus 23, 27, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, ai de vós, sois semelhantes a um sepulcro caiado, por fora formosos, mas por dentro cheio de ossos e de podridão. Tem um ditado que diz assim, por fora fitas de renda, por dentro Deus me defenda, né? Jesus perdoou muitos pecados, mas sabe qual o pecado que Jesus não perdoava, que Jesus não suportava? Era o pecado da hipocrisia. Aquela pessoa que demonstrava ser uma coisa que na verdade não era. E eu vou dizer uma coisa para você, Satanás não está muito preocupado com aquilo que você demonstra ser. Satanás está preocupado com aquilo que você é de verdade. É ali que ele vai investir. A gente às vezes consegue enganar todo mundo, né? Dizia minha mãe, a gente pode enganar todo mundo, mas a Deus ninguém engana. Satanás nos conhece pelo nosso caráter. E diz os espiritualistas que há duas maneiras de Satanás entrar na nossa vida. Através do pecado, quem está na droga, quem está na prostituição, quem está no mundo do crime, já está nos braços de Satanás. Ali Satanás pode se alojar. Mas tem gente que não está no pecado, mas ainda possui um erro de caráter muito grande. Ela é uma coisa na frente dos outros, e entre quatro paredes, na vida virtual, é totalmente outra. Satanás também pode se alojar ali. Posso orar por você, filho? Eu não sei como é o teu caráter, se você é uma pessoa de bom caráter, se você é uma pessoa de má caráter, como diz o outro, eu não sei. Mas Deus e Satanás sabem. E hoje Deus me pediu, Padre, denuncie isso. Denuncie como é que Satanás age, porque o Senhor quer, filho, polir o teu caráter, Ele quer corrigir o teu caráter. Deus quer salvar a sua vida. Ele quer tirar você desse abismo que talvez você esteja entrando. E eu pergunto, você aceita isso? Você quer isso para a tua vida? Então me deixa orar. Pai de bondade, eu peço pela intercessão de São Rafael, médico do corpo e da alma, São Miguel Arcanjo, o arcanjo do combate espiritual, São Gabriel, aquele que anuncia e nos faz viver a palavra. Nós estamos vivendo uma batalha espiritual. Eu peço por esse filho e essa filha que me acompanha, e que confia tanto na proteção divina, e nesse momento eu peço, para que esse teu filho sinta-se livre, das garras de Satanás, através aí do caráter, ao qual talvez esteja tão comprometido, e ele está entrando, no poder do nome do Senhor, eu abençoo por Cristo nosso Senhor, Amém. Amém.